Imagine o céu da Northumbria em 1793. Tempestades violentas e dragões de fogo iluminando a noite. Os presságios anunciavam algo sombrio, assustando quem acreditava que os céus falavam. Era o prenúncio de um ataque que mudaria tudo. O mosteiro de Lindisfarne seria o primeiro alvo dos vikings, e as crônicas medievais narravam isso quase como uma profecia, uma calamidade aguardada, mas temida. Quando os monges viram aqueles navios se aproximando, sabiam que o pior havia chegado. Não havia defesa, apenas surpresa e terror diante da brutalidade dos invasores. Aqueles sinais no céu agora faziam sentido. Os vikings estavam à espreita, prontos para saquear e destruir. E assim nascia um mito de terror. Mas o que levava esses guerreiros a cruzar o mar em busca de pilhagem? A história estava apenas começando a revelar sua verdadeira face. E os saques impiedosos seriam apenas o começo. Quando as velas vikings apareciam no horizonte, o terror se espalhava mais rápido que o vento. Os ataques eram brutais e rápidos. Monges indefesos enfrentavam guerreiros implacáveis. Mosteiros, guardiões de riquezas e relíquias eram os alvos preferidos. Ouro, prata e qualquer objeto de valor eram tomados sem misericórdia. Muitos acreditavam que esses saques eram punições divinas ao cristianismo, sinais de uma fúria superior. Esses saques não eram apenas um ato de guerra, mas um modo de vida. Para os vikings, pilhar era uma fonte de honra e poder. Enquanto as espadas balançavam e as chamas subiam, os guerreiros acumulavam riquezas, glorificando seu nome. E assim, a narrativa de terror só aumentava, espalhando-se de boca em boca, de um reino a outro, sempre com o temor de que o próximo alvo poderia ser qualquer um. E então fica a questão: o que motivava tamanha voracidade? Os tesouros roubados não só alimentavam seus desejos por poder, mas também abasteciam uma economia que ia além do saque, onde a lealdade dos guerreiros era comprada e mantida com ouro. O que move um viking a cruzar mares furiosos e enfrentar batalhas incertas? Tesouro, claro. Chefes vikings sabiam como garantir a lealdade, com ouro, prata e itens luxuosos. Após um saque bem-sucedido, essas riquezas eram distribuídas entre os guerreiros como forma de manter o poder e a devoção de seus seguidores. E quanto mais tesouro, mais guerreiros dispostos a seguir o líder em qualquer batalha. Mas esses espólios não ficavam apenas nas mãos deles. Eles sabiam negociar. Valiosas relíquias saqueadas se transformavam em mercadorias cobiçadas. Eram trocadas por vinho, seda e outros luxos em mercados que se estendiam do norte da Europa até o Mediterrâneo. A economia viking se fortalecia e, por onde passavam, levavam e traziam não só tesouros, mas influências culturais. Esse ciclo de saques e comércio fazia parte de uma máquina bem engrenada. Mas o tesouro não era o único tipo de mercadoria viking. A história dos cativos, seres humanos tratados como objetos de troca, também é parte desse complexo comércio. Os prisioneiros capturados nos ataques vikings tinham destinos incertos. Alguns eram mantidos para resgate, enquanto outros se tornavam escravos, valiosa mercadoria para ser vendida ou trocada. E não pense em escravos apenas como trabalhadores forçados. Muitos desses cativos acabavam como domésticos, esposas ou até servos militares, espalhados por rotas comerciais que iam da Europa à Ásia. Os mercados fervilhavam com essa troca humana. Um cativo poderia ser leiloado em uma feira local ou levado para longe, até Veneza ou Bagdá, onde valia o peso em ouro. Esse comércio de seres humanos alimentava uma economia que ia além dos tesouros de metal. Tratava-se de poder, influência e dominação. Era uma forma de expandir o alcance viking sem a necessidade de mais batalhas. Mas se os navios vikings eram versáteis em carregar tesouros e cativos, também eram armas de guerra implacáveis. Eles simbolizavam mais do que transporte, eram táticas flutuantes prontas para devastar qualquer costa vulnerável. Os navios vikings, ou drakars, eram verdadeiras obras-primas de velocidade e agilidade. Feitos para navegar tanto em mares revoltos quanto em rios estreitos, esses barcos permitiam ataques rápidos e devastadores. Antes que as vítimas percebessem, os vikings já estavam desembarcando, saqueando e partindo com riquezas e cativos. Essa habilidade de aparecer e desaparecer transformou os ataques viking em pesadelos imprevisíveis. A vantagem estava nas táticas de surpresa. Enquanto os exércitos europeus demoravam para se mobilizar, os navios vikings já estavam longe, navegando silenciosamente de volta para a Escandinávia. Cada saque era mais do que uma incursão. Era uma demonstração de poder e destreza naval. As rotas marítimas tornavam-se verdadeiros campos de caça para esses guerreiros, onde cada costa vulnerável era uma oportunidade. E assim, a fama dos navios vikings crescia,
fazendo deles não apenas símbolos de terror, mas também de prestígio e domínio. No entanto, nem todas as regiões se renderam tão facilmente. Em alguns lugares, a resistência começou a se organizar para enfrentar essas invasões relâmpago. Nem todos aceitaram passivamente a fúria viking. Em algumas regiões, a resistência se ergueu com força inesperada. No Emirado Omeada de Córdoba, por exemplo, chefes locais se uniram em um esforço conjunto para repelir o ataque viking a Sevilha. Essa união foi crucial para superar a ameaça, uma resposta rápida e determinada diante de guerreiros acostumados a dominar pelo medo e pelo elemento surpresa. A resistência bem-sucedida mostrou que os vikings não eram invencíveis. Em vez de se deixarem abater pelos temidos invasores, as forças locais aprenderam a combater com táticas próprias. Eles adaptaram suas defesas, fortificaram cidades costeiras e treinaram seus exércitos para confrontos rápidos e efetivos. Cada vitória contra os vikings era uma vitória contra o terror que eles traziam. Esse cenário de resistência começava a alterar o equilíbrio de poder na Europa. Enquanto os vikings continuavam a saquear outras regiões, sabiam que encontrar uma resistência forte poderia mudar o curso de seus planos. E quando isso acontecia, surgia a necessidade de armas e estratégias mais inovadoras, como o fogo grego. O fogo grego foi uma arma de mudança de jogo contra os vikings. Quando os invasores tentaram atacar Córdoba, as forças locais usaram essa mistura incendiária contra os navios vikings. Imagine uma chama que queimava até sobre a água. Era exatamente isso que o fogo grego fazia. Esse avanço tecnológico pegou os vikings desprevenidos, causando estragos e marcando um ponto de virada nas táticas de defesa. Essa poderosa arma mostrou que os vikings não eram tão invulneráveis quanto pensavam. Enquanto antes seus navios eram temidos, agora poderiam ser transformados em verdadeiras armadilhas flutuantes. A necessidade de respostas rápidas e unificadas à ameaça viking começou a se espalhar pela Europa, motivando outras regiões a se prepararem para resistir com o mesmo vigor. O fogo grego era mais do que uma arma, era um símbolo de retaliação. E assim, os vikings começaram a perceber que o tempo dos saques impunes estava acabando. Cada novo avanço em armas e defesas tornava as incursões mais arriscadas. Isso forçou uma transformação inevitável em sua sociedade e modos de interação com o resto da Europa. À medida que a Europa começou a centralizar o poder em monarquias estáveis, os vikings também mudaram. Não eram mais apenas saqueadores implacáveis, mas passaram a se adaptar às novas realidades. Estabelecer reinos cristãos foi uma das transformações mais significativas. Aqueles que antes saqueavam mosteiros agora se batizavam e criavam alianças políticas. Essa transição trouxe novos desafios, mas também oportunidades para expandir suas influências. Os vikings começaram a se envolver mais em comércio e diplomacia. Os saques ainda aconteciam, mas a estratégia foi se voltando para formas mais convencionais de conquista e integração. No lugar de saquear uma cidade, por que não governá-la? Essa mentalidade de construção trouxe estabilidade e novas rotas comerciais, fortalecendo ainda mais sua presença na Europa. A evolução dos vikings marcou o fim de uma era de puro terror, mas não de seu impacto. Da destruição ao comércio, eles deixaram uma marca indelével na história europeia. Assim, seu legado se transformou de guerreiros saqueadores para construtores de impérios e, eventualmente, parte da civilização que tanto desafiaram. Os vikings foram mais do que guerreiros, moldaram a Europa com terror, comércio e conquistas. Sua história revela muito sobre poder e transformação. Quer continuar desvendando mistérios como esse? Inscreva-se no canal e ative as notificações.